A bateria tava fraca, acabou cortando o último vídeo, mas eu vou voltar da onde eu parei. No caso, eu tava falando sobre o feijão de fava, né? Que teve uma mãe que perguntou por qual motivo o feijão de fava e o corantes artificiais são restritos. E no caso, eu tava explicando. O feijão de fava, a restrição dele é porque o próprio feijão de fava e a planta, a flor, ela contém uma substância que tem uma alta potência de oxidação. Então, o que acontece? Eu até falei o nome é B-glicosídeos, o nome dessa substância, e ela contém no feijão de fava. E o que acontece? A enzima, ela não suporta nem o cheiro, como eu tava explicando, né? Eu descobri através de um site asiático em que estava contando como foi descoberta, né, a deficiência 16PD ali e tal. E ali nesse site ele conta, ali nesse site ele conta que em uma plantação de feijão de fava, os trabalhadores começaram a adoecer. Chegou ao ponto de pessoas caírem desmaiadas durante o campo mesmo. Teve até uma parte que me chamou a atenção, de que, vamos supor, as pessoas estavam trabalhando, muita gente trabalhando, e 80% daquelas pessoas desmaiaram. E foram, né, socorridas e tal, e era uma plantação de feijão de fava. Ou seja, eles não comeram o feijão de fava, mas eles tiveram contato com o pólen da flor, o cheiro. E eles foram socorridos, tal, foi feito, né, exames, tal, e descobriu que eles tinham deficiência de GSPD. Aquelas pessoas que estavam adoecendo, aquelas pessoas que desmaiaram, tinham deficiência de GSPD. E por isso o contato com a flor ali no campo, né, onde eles, no plantio ali do feijão de fava, eles acabaram adoecendo, provocou, só o contato com a flor provocou a oxidação da enzima e houve a hemólise, a anemia hemolítica, tal. É um site bem interessante, na minha própria página tem ele, só que deve estar muito lá para baixo, tem que ir descendo mesmo, caçando, porque no começo eu trazia muitos links de fora, de muitos sites estrangeiros, italiano, americano, finlandês, e muito mesmo. Eu fiquei boba com a quantidade de informação que tem, né, de sites lá de fora. E esse site asiático foi um que me chamou muita atenção por essa questão, por ter ressaltado a questão do favismo, né, que a deficiência de GSPD lá fora também é conhecida como favismo. Porque em muitas pessoas se manifestou a partir do contato com feijão de fava. Então, assim, quando a gente fala, tem certas restrições que até é tolerado em certo limite. Porém, feijão de fava nunca. O conselho é que nunca entre em contato com o feijão de fava. Justamente por isso, por causa dessa substânciazinha que ele contém. E que não há nos outros feijões. Então, assim, vou até ressaltar, porque, gente, ontem eu fiquei boba. Uma mãe no grupo, ela chegou a falar que o filho dela não come, ela tem 4 anos, ele nunca comeu feijão. Ela passou a introduzir agora na alimentação depois que fez parte, começou a fazer parte, acompanhar a página, fazer parte dos grupos. E eu fiquei boba, ela até me perguntou, ressaltou que tá sendo muito difícil introduzir na alimentação dele, porque ele tá rejeitando e tal. Eu até falei, depois eu faço um post, assim, sobre como introduzir novos alimentos na alimentação, porque eu tenho um pequeno aqui que também é complicado pra introduzir, às vezes, certos alimentos, quando entra numa fase ruim de comer, também sai de baixo. Mas eu sempre tenho uns truquezinhos na manga, então aos poucos vai. Então, assim, não só ela, como há um tempo atrás, uma pessoa que se tornou uma grande amiga, ela nunca tinha dado feijão também pro bebê dela, o bebê dela já tava com um aninho, alguma coisa assim. E eu peguei e falei, não, pode dar, pode. Ela pode, falei, pode dar feijão, pode dar, só não pode feijão de fava, mas pode introduzir outros feijões na alimentação. E ela introduziu, a criança comeu e come até hoje, tá lá bem. Ou seja, é um alimento que faz falta, né? Tá certo que ele não é um alimento que contém ferro. Existem outros alimentos que contêm até mais ferro do que o feijão. Porém, assim, é bom pra poder equilibrar, porque às vezes a criança rejeita tal alimento e tem ali o feijão pra dar um suporte. E no caso dos corantes artificiais, muita gente fala assim, mas na lista de restrição só consta 2 corantes azul. Aí eu peguei e comecei a investigar, porque a minha curiosidade era que nunca em nenhum produto alimentício eu encontrei azul de metileno ou azul de tiloídeo. Ai, gente, eu tenho que olhar a lista que o nome é complicado, mas é por aí. Eu nunca tinha encontrado essa substância, esse corante. E eu fiquei me perguntando, falei assim, meu Deus, como que isso ali é o corante artificial que a gente tem que restringir, porém nos alimentos eu não encontro.
Então eu investiguei sobre esses dois corantes, que realmente eles são corantes, são duas substâncias que também servem como colorífico, porém não alimentício, ou seja, esses dois azuis que constam na lista não são os corantes azuis alimentícios que a gente deve restringir. E no blog eu fiz o post sobre os dois, eu vou repostar pra vocês lerem e tal. E aquilo me deixou assim, eu já tinha uma desconfiança de que não seria um corante alimentício, porque não tem como, não encontro em lugar nenhum que corante é esse. E eu acabei descobrindo que eles são corantes utilizados laboratorialmente, né, para laboratório. No caso, para identificar bactérias, essas coisas assim em exames. Tem um, se eu não me engano, é o de metileno, não lembro, que ele pode ser utilizado em contraste. Né? Então, onde a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de corante vamos supor, a criança tem que fazer um tipo de exame, uma tomografia, alguma coisa, uma ressonância que precisa tomar um contraste. Aí você tem que tomar cuidado, porque se ele tiver o azul ali de metileno ou o outro, ele não pode, né? Então, assim, o cuidado com esses azuis. Porém, corante artificial é restrito, sim, alimentício. Por quê? Porque na composição desses corantes possui sulfonamidas e possui naftaleno. Ou seja, duas substâncias que é restrita para deficiente de CSPD. Qualquer lista que você pegar de restrição, seja nova, atual ou antiga, ou de um médico ou de outro, vai constar sulfas ali, certas sulfas, e vai constar também o naftaleno. E os corantes artificiais são feitos à base de sulfas e naftalenos, por isso eles são restritos. Ou seja, todo produto alimentício que contém esses corantes artificiais, aí entra a questão do consumo. Eles consumidos em excesso diariamente, pode ocorrer, às vezes, não a hemólise, mas a sobrecarga do organismo para que a hemólise não aconteça. Para quem não sabe, o organismo ele se sobrecarrega. Fígado, baças trabalham além para poder o organismo não entrar em oxidação, né? Aí vem a questão do mal futuro. Por isso que eu restringo até porque meu filho ele tem rinite alérgica, ele tem asma. E pra quem não sabe, esses corantes artificiais alimentícios só complica o quadro alérgico para quem tem qualquer tipo de alergia. Então eu vejo dois motivos óbvios para que eu restrinja esse tipo de coisa para alimentação do meu filho. Uma que não acrescenta em nada, e outra por questão da deficiência dessas PD e as alergias que ele já tem. Então só pioraria o quadro dele. E graças a Deus, a gente procurando, a gente encontra biscoito, sorvete, um monte de tipo de guloseimas, balas. A gente encontra muita coisa com corante natural. Então, assim, eu não vejo desespero pra querer dar certo tipo de coisa com corante artificial. Às vezes, olha, uma coisa que eu peguei muita mãe no laço, foi de que porque meu filho sempre comeu, meu filho sempre tomou e nunca teve problema. Aí eu perguntava, mas o que seu filho sempre comeu? Meu filho sempre comeu Danoninho, da Danone. Meu filho sempre tomou Nescau. Meu filho sempre comeu biscoito recheado da Piraquê. Queridas, isso tudo contém corante natural. O Danoninho contém corante natural. O Nescau não contém corante. E biscoitos da Piraquê, 95% é corante natural. Então, ou seja, às vezes a gente pensa que mas meu filho sempre comeu e não teve mal nenhum. Mas chupou uma bala e outra. Sim, pode dar uma vez e outra. Como eu já falei antes, eu não dou porque eu tenho opção. Então, pra que eu vou dar? Né? Eu troco mesmo, eu procuro o mais natural possível. Eu faço assim, se tem corante natural, eu vou dar o corante natural. Pra que eu vou dar o artificial? Então, assim, como eu já até falei na questão da alimentação, isso vai muito da pessoa, vai de cada um. Eu restringo, sim, eu faço restrição rígida e severa quanto à questão dos corantes artificiais. Faço, porque eu acho que é muito mais benéfico restringir do que maléfico. Mas o que é? Qual malefício vai trazer restringir? Nenhum. E qual desculpa eu tenho pra não restringir? Porque ele não vai poder comer um danoninho, porque ele não vai poder comer uma bolacha recheada? Mentira, pode sim, porque tem muita opção. No grupo do Face a gente tem uma cartilha que eu botei. Na época me trouxe até alguns problemas que muitas pessoas estavam dizendo que eu estava ditando que o filho dos outros podia comer. Não, até porque eu fiz porque as próprias mães pediram. E segundo, porque é uma orientação, é um guia. Às vezes eu não tenho tempo de ficar no mercado lendo. Então se eu tenho aquela cartilha ou impressa ou no celular, fácil, eu olho ali, poxa, olha, tal marca é corante natural, então eu vou pegar. Tal danoninho é corante natural, então eu vou pegar. Então, assim, eu vi aquilo só como um meio de facilitar o meu dia a dia, o seu dia a dia. Segue quem quer, baixa a lista quem quer, leva pro mercado quem quer. É uma opção de cada um. No caso,
Há uma outra pergunta que nessa eu acho que eu nem posso ajudar tanto, mas eu vou responder. Uma mãe disse que o filho tem deficiência de SSPD e também tem outros tipos de alergia alimentar. Aí ela tá dizendo que o maior drama dela é esse, é conciliar, porque alergias, restrições a mais. Bem, eu acho que é muito mais complicado a restrição por conta da proteína do leite, da tolerância do leite ou qualquer outro tipo de alergia alimentar do que pela deficiência de SSPD. Porque pela deficiência de SSPD, os nossos filhos podem comer muita coisa. Até os industrializados, as porcarias, as besteiras, guloseimas, tudo isso pode. Só trocando pelo corante natural mesmo. Agora, esses outros tipos de alergias já é um pouco mais complicado. Ressaltando, para daqui a pouco todo neguinho vindo na página e ficar: nossa, mas deficiência de SSPD causa alergia? Não, não causa nenhum tipo de alergia. Essa mãe só perguntou como que ela poderia conciliar, se eu tenho alguma dica, alguma ajuda para dar. A minha ajuda é procurar até um nutricionista, um profissional que possa estar ajudando, orientando, que tá certo. Eu penso assim, eu fiz uma coisa, né? Eu fiz uma coisa para tentar facilitar, que foi a questão da cartilha, até no grupo também tem um álbum. Isso porque eu quis facilitar a minha vida e passei adiante a informação do que eu fiz. As pessoas gostaram, abraçaram e tal. Agora, nessas questões de alergias, de outros tipos de alergias, o conselho que eu dou faça o mesmo que você fez com a deficiência de SSPD. Entre em grupos no Facebook, estude também, procura estudar sobre a alergia que seu filho tem. Tem grupos no WhatsApp, eu tô até em nenhum, meu filho não tem alergia alimentar. Mas eu tô porque uma mãe de um dos grupos, o filho dela tem deficiência de SSPD e tem alergia também ao leite. Não sei se é tolerância ou alergia na proteína do leite. Alergia à proteína do leite, não recordo. Mas também tem. E como eu gosto muito de culinária, eu gosto muito de receitas saudáveis e tal, receitas diferenciadas. Esses dias postei até um bolo que eu chamo de bolo vegano, ele não leva nenhum derivado de animal, nem leite, nem manteiga, nem ovo. Porque eu gosto, eu acho interessante essas receitas, elas são saudáveis, então eu tô sempre introduzindo na alimentação. E também tô estudando, tô fazendo faculdade de nutrição, e essa mãe achou interessante, perguntou se eu queria entrar. Eu falei, lógico que eu quero, e entrei, tô lá acompanhando algumas receitas, ainda nem me manifestei no grupo, mas tô lá me acompanhando. É bem bacana, porque eu vi que é como o grupo da deficiência de SSPD que a gente tem no WhatsApp, elas se autoajudam, elas trocam receita, elas dão dica de produtos em qual loja encontrou, tal. Eu fiquei acompanhando a questão agora da Páscoa, receitas de tentando, né, driblar essa coisa assim, que não pode o leite, como que vai fazer uma criança na Páscoa, porque todo mundo ganha ovo de Páscoa, blá blá. Então achei super bacana. Então assim, a dica que eu dou, tanto para essa mãe que perguntou, quanto para qualquer outra que tenha filho, além de deficiência de SSPD, ou que não tenha, mas que tenha filho com alergias alimentar, procurem grupos no Face, grupos no WhatsApp, que ajuda muito, gente. Ajuda muito você ter contato com outras pessoas que têm esse mesmo tipo de problema, né, convívio e tal, pra poder te ajudar, te dar dicas e tal. E às vezes até é um conforto saber que tem mais pessoas no mesmo barco e tal, e vamos dar os braços e vamos se ajudar. Bem, pessoal, é isso. Ainda bem até que foi dividido em 2 o vídeo, porque fica muito grande o primeiro. Quando puder, em breve, eu tô fazendo mais... Vou tentar fazer mais posts relacionados à alimentação e à deficiência de SSPD, para poder ajudar vocês a entenderem mais esse lado e quebrar todos os tabus.